Então, você já percebeu que quando você come feijão, você fica com o estômago meio dilatado. E esse é o quinto motivo da lista de hoje de por que os fisiculturistas não comem feijão. Porque um dos motivos simplesmente é ficar com o estômago dilatado o dia inteiro. Então, a gente sabe que o fisiculturista é sempre muito vaidoso, principalmente os mais novos, e aí quando você se olha no espelho e vê, né, aquela coisa dilatada, isso não é legal. Mas já clica no gostei, se inscreveu no canal. Obrigado para você que sempre faz isso. Um abraço. Mas não é só isso não, tá, pessoal? Porque quando você fica com o estômago dilatado o dia inteiro e tal, isso também é ruim. Pela distensão abdominal você também começa a ter gases e aí se torna muito desconfortável. Esse é um dos motivos porque o fisiculturista não come feijão. Mas eu sempre falo para os meus alunos, tá? Inclusive os que vão lá no consultório, a dieta tem feijão, porque justamente o feijão é um excelente alimento. Mas, Leandrão, bom, e por que o fisiculturista não come? Tem alguns motivos. Pessoal, o fisiculturista, ele não vai fazer tudo que é saudável. Na verdade, não mesmo. Ele vai fazer tudo que é útil para a modalidade dele conseguir ter sucesso. E na modalidade nutricional, você ficar com o estômago dilatado, não importa se é um bom alimento. Não é uma coisa tão agradável. Ah, mas só por isso? Não, a lista não acabou ainda. Temos mais 4 itens para você entender por que eles não consomem. E o número 4 é muito prático. Olha só o seguinte, vou pegar aqui banana, beleza. Batata, beleza. Aveia, beleza. E arroz. E feijão. A banana é só descascar e mandar. A aveia é só abrir a caixa, fazer o mingau e pau. A batata e o arroz, você cozinha na água ali, rapidinho tá pronto, tranquilo, fácil temperar, só botar sal, tudo certo. E o feijão? Nossa, o feijão é um rolo. Se você for fazer o feijão de uma forma igual a sua mamãe fazia, né? Aquele feijão da mamãe, então ela escolhia o grão certinho, tira... Só aí o fisiculturista fala, não, aí já não deu tempo. Só aí já não me deu tempo. Não, mas não é só isso aí não. Você tem que jogar na panela de pressão e tem que esperar não sei quantos milhões de anos para ele ficar molinho. Aí você vai abrir e ele vai estar duro. Aí você vai falar, puta, agora tem que voltar de novo, vai ter que pegar pressão de novo. E quando você fala, não, isso aqui é muito trabalhoso, não dá para consumir feijão. Então, a praticidade para qualquer um, né, isso para qualquer pessoa, é um fator que pesa muito. E a gente sabe que muito fisiculturista cozinha por conta própria. Inclusive, a maioria deles, a nível não, né, de Olímpia e tal, que já está realmente num nível muito alto, onde tem um aporte financeiro maior por causa de patrocínio, não por causa do Olímpia, porque o cheque que se ganha lá é um valor irrisório para a preparação, você busca praticidade. Então, normalmente o fisiculturista já tem que ser fisiculturista, que é uma profissão, é um trabalho, tem que trabalhar, tem que cozinhar, porque é um trabalho de 24 horas por dia. Então, essa mão de obra a mais, normalmente o fisiculturista corre. Número 3, porque o feijão tem baixíssimo índice glicêmico. Aí você vai dizer, Leandro, mas o índice glicêmico não é bom? Você já até explicou aqui sobre o índice glicêmico. Pessoal, sempre que tiver uma dúvida, inclusive, lembra de procurar, tá? Leandro Twin, mais tema. Fantástico, corretíssimo. Baixo índice glicêmico é bom, sempre é bem-vindo. Então, quando você coloca um alimento de muito baixo índice glicêmico, o que acontece? Ele vai ter o tempo de digestão mais lento, porque ele cai mais devagarinho. O açúcar vai caindo a conta-gotas na corrente sanguínea. Açúcar, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que não é açúcar, é amido que vira glicose e cai na corrente sanguínea. Mas é devagarinho o processo de digestão. Então, por ser devagarinho, e o fisiculturista ter que comer um vagão de comida por dia, se torna inviável, porque eu vou ficar cheio o dia inteiro, sem fome o dia inteiro. Comi agora aqui. E não é igual você que come 300 gramas de arroz. Ele vai comer 600 gramas de feijão. Você já se imaginou comer mais de meio quilo de feijão de uma vez? Só de imaginar parece cair um tijolo no estômago. Exatamente isso que acontece. Vai comer uma quantidade tão grande que aí se torna desinteressante para o resto do dia você consumir. Então esse é mais um motivo do porquê os fisiculturistas não comem feijão. O nosso número 2 é por causa das fibras. Leandro, mas aí tá difícil, cara, porque a fibra você falou que era boa e agora não é boa. Pessoal, a fibra é excelente. Só que o que acontece é o seguinte, se você consumir muita fibra, você vai conhecer a porcelana mais intimamente. Porque você vai virar amiga dela. Você vai estar o dia inteiro com ela. Você vai se esfriar e ela vai se esquentar de tanto contato que vai ter.
E não é só isso, vai dar desarranjo, vai dar diarreia, vai dar gases. Então o excesso de fibras é ruim. Ah, Leandrão, mas aí não precisa ter o excesso, não é? Porque o feijão... Só que o fisiculturista come muito, você entendeu? Não é igual a gente. A gente vai comer 3.500 calorias no dia, o metabolizão tá arrebentando, 4.000. Fervoroso o metabolismo, 4.500. Fisiculturista vai de 6.000, 7.000, 8.000. E aí pensa, tudo isso de feijão... Então fica inviável, tá? As fibras são boas, mas nas quantidades adequadas. E muitos fisiculturistas fazem privação de fibra. Isso é bom para a saúde, Leandrão? Não, mas eles fazem privação porque senão eles não conseguem comer, porque senão eles vão viver o dia inteiro no vaso, porque eles comem muito já. Então o trânsito intestinal já é alto, mesmo sem fibras. Então a fibra para eles, se eles abaixarem, não sente tanto. Então, acho que está compreendido, não é mesmo? Acho que você consegue entender esse ponto. Mas, Leandrão, vamos lá, vamos raciocina aqui comigo, vamos na legal aqui, vamos lá. Baixo índice glicêmico, beleza. Causa dilatação, beleza. Tem bastante fibra, beleza. Mas e se eu consumir pouco dele? Ah, mas dá trabalho. Não vem com essa não. Dá trabalho, mas o cara pode comer no restaurante, pode ter quem faça para ele. Então tem quem faz. E ele come uma quantidade pequena, ele não come muito, só um pouquinho para acompanhar ali, legal. Por que o fisiculturista não come mesmo assim? Isso, pessoal, agora vamos para o nosso número 1. Porque eles são americanos, são de outros países, e lá não se tem costume muito de comer feijão. E aí no Brasil, por que não? Porque o brasileiro acaba se inspirando no americano. Quando você vai fazer uma coisa legal, onde você vai consultar? Você fala, bom, vou olhar os melhores. Os melhores estão nos Estados Unidos? Bom, pode ser pelo menos uma perspectiva do Brasil, isso sim. Aí eu vou olhar lá, ah não, mas tem os europeus também. Pois é, europeu também não costuma comer muito feijão. E aí você olha e fala, ninguém come feijão? Então deixa. Vamos ver a dieta do Ronnie Coleman. É isso. Se bem que o Coleman comia feijão, tá? É aí que tá. Mas vou pegar a dieta do Jay Cutler. Não tinha feijão. Do Arnold Schwarzenegger. Não tinha feijão. Então feijão não presta. Não tenta entender muito. Se não faz falta para ele, não vai fazer para mim. Já não ligo muito mesmo, já dá trabalho, deixa. Mas como vocês podem ver, por exemplo, o Ronnie Coleman consome um pouquinho de feijão. Então lá fora você não vai ver o pessoal consumindo arroz e feijão. Então o feijão sozinho se torna inviável para a dieta por todos esses motivos. Agora, muitos fisiculturistas aqui do Brasil, inclusive Júlio Balestrin, comendo arroz e feijão na minha frente o dia que eu gravei com ele, batido no liquidificador. É verdade, não é, Júlio? Ele, Leandrão, vou fazer uma refeição aqui. Arroz, feijão, um pouquinho de água no liquidificador, bateu e com colher comendo, virando, porque não aguento mais comer. Olha só isso. Mas, de qualquer forma, o feijão ele pode ser consumido e alguns atletas brasileiros, né? Porque a cultura daqui, principalmente, consome feijão sim, tá? Mas em quantidades limitadas e em quantidades normalmente mais altas para cutting, porque ele dá muita saciedade, porque ele tem bastante fibra e no cutting tende a dar uma prendida. O índice glicêmico baixo é excelente porque melhora a sensibilidade à insulina. E o estômago dilatado não acontece muito porque você come menos. Então o feijão é um maravilhoso alimento. Gostaria até de falar isso para vocês, tá? O feijão é um excelente aliado do cutting. Se eu tivesse que falar aqui, sei lá, top 5 fontes de carboidratos para cutting, o feijão estaria lá. Baixíssimo índice glicêmico, dá muita saciedade, um alimento fantástico. Se eu tivesse que montar uma dieta vegana, com certeza teria feijão, porque tem bastante proteína vegetal. Enfim, o feijão é realmente um grande alimento. E os fisiculturistas só não usam por causa desses motivos. Não, muito legal isso aí você falando do top fontes de alimento de carboidratos. Se fosse ter um vídeo assim, top fontes de carboidratos, você com certeza iria ter o feijão? Pois é, mas tem os outros aqui que você não sabe da lista que são tão bons quanto. Então dá uma conferida nesse vídeo.